Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo, me chamo Tenente Piatã e hoje falaremos a respeito do maravilhoso mundo das células. Vamos estudar a citologia, citocélulas, logia, estudo. Então, vamos dividir as nossas aulas em 3 e vamos tentar explorar pelo menos as noções básicas do que seria uma célula. Vamos então avançar? Mas, o que quer dizer célula? Por que estamos estudando as células? Pessoal, as células são as unidades básicas da vida, ou seja, para ser considerado um ser vivo, o mínimo que você precisa ter é ser formado por uma célula ou mais células, né? E as células, por sua vez, são formadas por estruturas menores. Aqui no caso está exemplificado organelas, mas podem ser outras estruturas membranosas, tudo bem? E essas estruturas, por sua vez, são formadas por moléculas, no caso, biomoléculas, como vamos ver no próximo slide. Essas biomoléculas formam organelas formam a célula forma um tecido, o tecido forma um órgão, o órgão forma um indivíduo, o sistema, perdão, e o sistema vai formar um indivíduo. Esse indivíduo vai formar uma população, comunidade, até formar a biosfera, o ecossistema, etc. Então veja, tudo que para ser vivo hoje precisa ser formado por células, né? É por isso que é uma discussão se vírus são vivos ou não, porque vírus não são formados por células, ou seja, eles não compõem nenhum dos reinos que nós conhecemos, certo? Como veremos adiante. E o que são biomoléculas? São moléculas que são fundamentais à vida. Existem 4 tipos de moléculas básicas, na verdade 4 grupos de moléculas básicas. Nós temos os ácidos nucleicos, que vão formar as moléculas capazes de armazenar informação, como por exemplo o DNA ou RNA, certo? Temos os carboidratos, que são moléculas energéticas, né, formados por polissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos. Esses detalhezinhos assim, não se assuste com essas palavras, é normal, você vai se acostumar, não se preocupe. Lipídios também são moléculas energéticas e proteínas, que têm várias funções, entre elas energética, estrutural, entre outras, enzimática. Vamos falar sobre bem mais em detalhes nos próximos slides, certo? Então, gente, biomoléculas são moléculas enormes, e na química, quando eu tenho moléculas enormes, eu posso chamar elas de polímeros. Polímeros quer dizer que eu tenho várias moléculas secundárias menores dentro da molécula maior, que se repetem várias vezes. E eu chamo as moléculas menores do polímero de monômeros. Então aqui eu fiz uma tabelinha, aqui embaixo da animação, falando justamente sobre isso. Veja a primeira imagem. Os ácidos nucleicos são polímeros. DNA ou RNA são exemplos de ácidos nucleicos. Quem são seus monômeros? São os nucleotídeos. Então, os monômeros do DNA são os nucleotídeos. Quem são os monômeros dos carboidratos? São os monossacarídeos. Quem são os monômeros dos lipídios? Na verdade, são 2 monômeros. Eu tenho os ácidos graxos e o glicerol. A junção forma os lipídios, que são as gorduras, os óleos, certo? E as proteínas. As proteínas são moléculas enormes que têm como monômeros aminoácidos. Incrível como 20 aminoácidos conseguem formar centenas de milhares de proteínas diferentes e dar estrutura, condições à vida. Praticamente, basicamente, a molécula que nós temos mais abundante na gente primeiro é a água, mas logo em seguida nós temos as proteínas. As proteínas constituem muito do que somos, né? Com certeza, elas têm uma porcentagem na célula muito alta. E eu tenho tipos celulares, né? Basicamente, eu posso diferenciar as células em 2. As células procarióticas e as células eucarióticas. Esse nome cariótico tem a ver com uma membrana, como essa imagem aqui embaixo está mostrando, uma membrana que envolve o núcleo central. É nesse núcleo, inclusive, que eu encontro o DNA. Algumas células apresentam uma membrana que envolve, outras não apresentam essa membrana que envolve. Quando eu não tenho essa membrana, eu digo que a célula é procariótica. Pró vem de antes da carioteca, então eu não tenho carioteca ainda. E eu vem de verdadeiro, carioteca, então eu verdadeiramente tenho uma carioteca. Então eu tenho as células que são antes da carioteca e aquelas que têm uma carioteca verdadeira. Perfeito? Então quem são as células que compõem os seres humanos? As células eucarióticas. Também compõem as plantas, os fungos e também os protozoários e algas, né? E quais são os organismos que são formados por células procarióticas, ou seja, aquelas células mais simples,
que não apresentam a carioteca, ou seja, aquela membrana que envolve o núcleo central. São as bactérias, as arqueobactérias e as eubactérias. Perfeito? Vale lembrar que a célula pode ser dividida basicamente em 3 estruturas básicas. Uma membrana mais externa, chamada de membrana plasmática. O citoplasma, que é o líquido interno da célula, que outras estruturas podem boiar sobre ele. E no meio eu tenho o núcleo, que pode ou não ser recoberto por meio de uma carioteca. Perfeito? Aí eu defino se a célula é eucariótica ou procariótica. Então, só recapitulando, quem são procariontes? As bactérias, ou seja, as arquibactérias e as eubactérias. Tranquilo, gente? Arqueobactérias ou arquibactérias e as eubactérias são procariontes. Isso porque as células não têm o quem? A carioteca. Quem é que tem carioteca? São os protistas, que são os protozoários, como a ameba, né? Quem mais são protistas? As algas, microalgas, aquelas coisas que enrolam lá o sushi, todas são procariotos, pluricelulares ou unicelulares. Perfeito? Quem são os outros reinos que são eucarióticos? Além dos protistas, nós temos os fungos, que são os fungos, são eucarióticos. As plantas, que são eucarióticas, seja briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, todos são eucarióticos. E o reino animalia, que tem os vertebrados e invertebrados, né, também são eucarióticos. Perfeito? Vamos avançar. Mas será que todas as células de um indivíduo são iguais? Naqueles indivíduos que são pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula, será que todas as células são iguais? Claro que não. Por exemplo, a célula óssea, ela tem um aspecto, uma morfologia muito diferente, por exemplo, que a célula nervosa, os neurônios, por exemplo, neuroglias. Isso porque, apesar de ter o mesmo DNA, essas células expressam características diferentes. Vamos ver mais à frente o que são genes, que vão explicar isso. Vamos avançar. Antes de avançarmos, lembrar que as células eucarióticas tendem, na verdade, são muito maiores que as células procarióticas. Isso até gerou uma crença na década de 70, por vários pesquisadores, que nós tínhamos muito mais bactérias no nosso corpo do que células. Nós teríamos aproximadamente 10 trilhões de células eucarióticas, ou seja, células da gente, e 100 trilhões de bactérias. Em 2012, descobrimos que, na verdade, nós temos 40 trilhões de células nossas e mais ou menos 40 trilhões de bactérias dentro da gente, sobretudo no intestino grosso, certo? Vamos avançar. Então, recapitulando que as células procarióticas possuem núcleo? Possui. Mas tem alguma coisa envolvendo o núcleo? Não. Não existe uma membrana envolvendo o núcleo. Não existe quem? A carioteca. Qual é a célula que tem carioteca? As células eucarióticas. Mas será que toda bactéria só faz mal para a gente? Não. O primeiro exemplo é essas bactérias que eu falei que estão lá no nosso intestino grosso, elas ajudam no processo de digestão e vai garantir a formação do bolo fecal e a absorção de nutrientes. Então, elas fazem a decomposição do nosso estômago, mas também fazem a decomposição do estômago, outro aspecto positivo, no ambiente. São eles que degradam, por exemplo, o lixo da gente. A bactéria não é de todo mal, não é verdade? Só faz coisa assim, degradar, professor? Não, ela pode degradar também coisas interessantes para a gente ainda. Não é só lixo do que se vive a bactéria. Ela pode pegar o leite e transformar ele em iogurte. São lactobacilos, são bacilos de bactéria que fazem o iogurte. E queijos também. E também é a bactéria que vai fixar nitrogênio nas plantas. O nitrogênio é um cofator muito importante para o metabolismo das plantas, como podemos ver em algumas aulas lá para frente, quando falarmos sobre fotossíntese de forma mais aprofundada. Então, gente, eu tenho uma diferença entre a célula animal e a vegetal. A principal diferença entre a célula animal e vegetal é que a vegetal tem um pouco mais de coisas. Vamos ver quais são? As células vegetais, elas apresentam cloroplasto, que é uma organela, que vamos estudar daqui a pouco, são organelas, são estruturas que estão dentro do citoplasma, certo? Essa estrutura faz a fotossíntese. Grava isso, cloroplasto e fotossíntese. Daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Vacúolo, que é outra organela que controla a entrada e saída de água. Vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Parede celular, que é uma coisa que está além da membrana plasmática, que vai conferir rigidez ao conjunto de células da planta, formando a madeira. A madeira é formada por uma parte da célula. Que parte é essa? Parede celular. E é formada, pasmem, por moléculas de carboidratos. Várias moléculas de glicose agrupadas vão formar uma molécula maior, chamada de celulose. E é a celulose que confere a rigidez da madeira. No segundo momento da nossa aula, vamos falar sobre componentes celulares.
E o primeiro que vamos estudar é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela geralmente é o limite da célula em relação ao meio externo. Ela que vai dizer o que é citoplasma e o que é meio externo, certo? E a membrana plasmática, que está aqui representada na imagenzinha mais simples, e aqui também, ó, ela vai ter algumas características importantes para você saber. Que estruturas são essas? Elas são formadas por várias moléculas, colesteróis, proteínas, glicoproteínas, fosfolipídios, certo? Essas estruturazinhas aqui você vai ver no livro. Mas as características importantes que você precisa levar para a prova são duas. Que elas têm um modelo mosaico fluido. E o que seria o modelo mosaico fluido? Perceba que as biomoléculas que estão aqui na membrana plasmática não são simétricas, não têm tamanhos iguais. E o fato de ter tamanhos diferentes no mundo das artes, quando a gente faz um desenho com partes maiores e menores, nós chamamos de mosaico. Por isso batizamos de mosaico. E por que fluido, professor? Fluido porque essas moléculas elas estão em constante movimento em relação ao referencial da membrana plasmática. Por exemplo, essa proteína aqui, ó, que está atravessando a membrana plasmática, ela se move para cima e para baixo na membrana plasmática. Por isso que tem uma fluidez, existe um movimento de moléculas dentro da próxima membrana plasmática. Perfeito? E o que quer dizer permeabilidade seletiva? Significa que nem tudo que quer entrar na célula entra, nem tudo que quer sair da célula sai. Tudo é controlado por mecanismos de equilíbrio, que vamos ver mais à frente. Tranquilo? Avançando, nós encerramos aqui a aula 1. Vamos para a próxima aula daqui a pouco. Até mais!